Quem quer dinheiro, já dizia o lendário Silvio Santos, que também criou um dos programas mais duradouros no Brasil, que é o programa Topa Tudo por Dinheiro. Pois o assunto que vamos tratar hoje é muito mais sério do que as brincadeiras do lendário Silvio Santos. O jogo de azar sempre existiu no Brasil, mas foi elevado à 10ª potência nos últimos meses, com a chegada dos cassinos online e das bets e assemelhados. No Brasil, os jogos sempre fizeram parte da rotina brasileira, é uma parte da nossa cultura. Por exemplo, até jogos que são ilegais, mas está no dia a dia do brasileiro, como por exemplo o jogo do bicho, que é uma contravenção penal, no entanto, está presente há mais de 100 anos na realidade brasileira. Só você ir num local mais simples, numa comunidade, visto várias bancas realizando o jogo do bicho. Porém, nada se compara ao que tem acontecido atualmente. Os jogos de apostas esportivas foram previstos no ano de 2018, durante a gestão do governo Temer. Mas apenas em 2023, quando o governo Lula assumiu o posto de presidente da República e nomeou o ministro Fernando Haddad, é que o governo, buscando novas receitas para tampar o buraco dos altos gastos públicos, iniciou a regulamentação das bets. Aí as bets e o famoso tigrinho se popularizou na cena brasileira. As bets, que são apostas esportivas, são jogos de cota fixa. Ou seja, você aposta em que vai perder uma partida de futebol num jogo específico. Como o Brasil é o país do futebol, geralmente é o esporte que dá mais adesão à população e aos apostadores. E nesse tipo de jogo, que é futebol, tem 3 resultados possíveis. Ou é uma vitória, ou é um empate, ou uma derrota. Não tem um quarto resultado possível durante a partida. Por exemplo, Vasco e Flamengo. Ou o Vasco ganha, ou ele empata, ou ele perde. Significa, por exemplo, que se tivessem 3 amigos e um torcesse para o Vasco, o outro para o Flamengo e o outro para o Fluminense, poderia ter uma aposta que dos 3 pelo menos um ganhasse. Vamos imaginar que o flamenguista resolveu apostar no seu time. O vascaíno, já o torcedor do Fluminense, resolveu apostar no empate, porque não quer torcer para nenhum dos 2 times. Desses 3 amigos, um ganhará a aposta. Ou seja, 33% de retorno bruto, sem considerar, claro, as retenções da empresa de jogos eletrônicos. Mas as bets viram que isso não é negócio. Quer dizer, a cada 3 apostas, de uma maneira geral, 33% levam o prêmio, não é vantagem. E aí elas criaram outras modalidades de aposta, sempre incentivando os apostadores a fazer jogos cada vez mais difíceis, que se tornam uma loteria, por exemplo. Como acertar a quantidade de gols, acertar até questões mais polêmicas, como cartões amarelos, cartões vermelhos e escanteios, e isso tem trazido uma questão que é a manipulação de resultados, pois, por ser mais difícil acertar esse tipo de lance no futebol, os prêmios são maiores, mas, ao mesmo tempo, depende de menos jogadores para que aquele lance ocorra. Por exemplo, um escanteio, basta o zagueiro chutar sem nenhum motivo para o escanteio, que o escanteio vai sair naquele momento. Outra situação é os cassinos online, que no mundo inteiro é conhecido como Fortune Tiger, mas no Brasil é conhecido como Tigrinho, porque seria a fortuna do tigre. E aí no Brasil o nome que se colocou foi Tigrinho. Havia 7 pragas no Egito Antigo, segundo a Bíblia, porém parece que no Brasil tem uma praga a mais, que se chama os cassinos online. Pois este tipo de jogatina, e da forma que tem acontecido hoje, ela
tem trazido resultados negativos para a economia. Uma reportagem do BBC News nessa semana trouxe a seguinte informação: uma pessoa perde seu casamento por causa do vício no jogo. E no Espírito Santo, o jornal A Gazeta traz outra reportagem: um jovem vai parar no meio da rua devido ao vício em jogos esportivos, em jogos online. As recentes pesquisas, tanto do Itaú quanto o Banco Central, trouxe mais uma luz amarela para a questão das bets e jogos online. Segundo o Itaú, há um risco generalizado de aumento da inadimplência, pois as classes mais pobres, ou seja, a classe C, D e E, estão gastando muito dinheiro nos jogos, principalmente endividando no cartão de crédito para manter a jogatina. Já o Banco Central trouxe um número alarmante, já que, segundo os dados captados através da plataforma Pix, foi possível verificar que 5 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família gastaram 3 bilhões nos últimos meses apostando nesses jogos online. Para se ter uma ideia de tão forte que é esse número, atualmente no Brasil existem 21 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família, ou seja, de responsáveis, seja o homem ou principalmente a mulher, que recebe aquele benefício em nome da família. Desta forma, é como se 25% desse público tivesse gastando dinheiro em jogos online. Ano passado, o Açaí reclamou da concorrência com a Betts. Segundo a empresa, o faturamento dos seus produtos, que em geral são produtos de primeira necessidade, como alimentos, como material de limpeza, material de higiene pessoal, houve uma redução considerável que não estava prevista pela empresa, já que boa parte do público consumidor do açaí, que é um atacadista que vende produtos com desconto, ou seja, um atacarejo, boa parte desses clientes são da classe C, D e E, ou seja, pessoas suscetíveis mais ao jogo do tigrinho. E o Magazine Luiza também trouxe uma reclamação porque, no entendimento da empresa, boa parte dos consumidores estão deixando de comprar seus produtos, que geralmente são eletroeletrônicos, produtos de casa, utensílios domésticos, eletrodomésticos, imóveis. Boa parte desse dinheiro está sendo canalizado para as apostas esportivas. Imagina-se, com esses estudos, que o gasto total anual do brasileiro com essa bets passa acima de 120 bilhões. Outros já fazem projeção que chega a 220 bilhões. Isso é um número muito grande, pois às vezes indústrias estabelecidas, indústria que tem importância nacional, uma importância muito grande no PIB, não conseguem ter esse faturamento assim tão rápido como foi nesses jogos online. Mas por que as pessoas gastam tanto dinheiro em apostas e principalmente nesse tipo de aposta que é jogos de azar? Ou seja, que a probabilidade de ganho são muito ruins e a premiação não é tão grande como, por exemplo, a loteria estabelecida como Mega Sena pela Caixa, que as possibilidades de ganho são extremamente raras. No entanto, a partir do momento que a pessoa ganha um bilhete de uma loteria, ele está rico, ele está em condição econômica muito grande. Não é o que se vê com essas plataformas bets. Por que o cérebro do ser humano é tão tendencioso a gastar nesse tipo de jogatina? Primeiramente, nosso cérebro é bem complexo e tem sua parte racional, que faz cálculo, que planeja, que faz análise minuciosa de cada situação. Mas a maior parte do cérebro ele tem uma função mais instintiva, de ação versus reação. Ou seja, uma parte do cérebro que tende a tomar decisão assodada. E aí o Daniel Kahneman, que foi um psicólogo que junto com Taylor construiu essa base como a economia comportamental, lançou um livro que é muito famoso, que é Rápido e Devagar
duas formas de pensar. As contribuições do estudo do Kahneman foram tão fortes que ele ganhou até um prêmio Nobel de Economia. E nesse livro, Rápido e Devagar, ele traz algumas questões que é sobre os vieses cognitivos, ou seja, a capacidade que o ser humano, diante de uma situação complexa, tem de procurar a saída mais fácil. Ele dá o exemplo, é como se fosse um motorista experiente. O motorista experiente, quando ele vai fazer uma manobra complexa como ultrapassagem, o cérebro 100% fica focado naquela questão da ultrapassagem. Quando o motorista está dirigindo numa situação mais corriqueira, mais habitual, o cérebro não fica 100% focado. Muitas vezes o motorista prestando atenção na notícia ou conversando com o passageiro ao lado. Ou seja, essa parte do cérebro é instintiva. É uma parte no qual não precisa o pensamento 100% focado. Mas os fatores que levam principalmente ao vício em jogos, que também é conhecido como a ludopatia, primeiro, o fator de recompensa e emoção. Nosso cérebro ele tende a buscar esses padrões de recompensa e de emoção. Jogar ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, que é a mesma substância química associada ao prazer e à euforia. Isso pode criar um ciclo de busca constante por essa sensação. Segundo, fatores psicológicos. Pessoas com problemas de ansiedade, depressão ou outros transtornos mentais podem recorrer aos jogos como uma forma de escape ou alívio. Terceiro fator. Terceiro, necessidade de dinheiro. Em jogos de azar, a possibilidade de ganhar dinheiro pode ser um grande motivador. A expectativa de uma grande vitória pode levar ao comportamento compulsivo, ou seja, a pessoa coloca R$ 10 e quer tirar 1.000 da plataforma. Então, por quê? Porque tem que pagar a conta, porque tem que uma necessidade básica, porque tem que complementar a renda. E aí a pessoa cria essa expectativa de que a plataforma vai possibilitar esse ganho fácil e rápido de dinheiro. Quarto fator, a influência social. A pressão dos amigos ou também podem contribuir para o desenvolvimento do vício. Quinto fator, experiências pessoais. Traumas ou eventos estressantes podem levar uma pessoa a buscar nos jogos uma forma de lidar com suas emoções. Desses três fatores, os mais presentes nos jogos do Tigrinho são a recompensa e a emoção, a necessidade financeira com promessa de ganhos e rápido, bem como a influência social, já que essas plataformas investem milhões de reais em patrocínio a influências digitais e também a mídia tradicional. Como vocês veem, boa parte das propagandas, principalmente em redes sociais, utilizando as influências digitais, elas fazem uma apelação emocional muito grande. Primeiro, as pessoas veem os influencers como se fosse um espelho a ser seguido, no sentido de que eu queria ter aquela vida. Aí você vê uma pessoa demonstrando uma vida de luxo, uma vida regada a gastos com roupas caras, com carros caros, com bolsas caras, com viagem. Aí automaticamente a pessoa começa lá a jogar no jogo, fala que colocou R$ 100, aí no jogo a pessoa dá saltos de emoções porque ganhou, com R$ 100 ganhou 10.000. Isso cria um laço emocional com a pessoa que está vendo aquele vídeo, acredita que ela também vai tirar esse mesmo valor. No entanto, boa parte dos influencers tem contas demo, contas patrocinadas, ou seja, que são viciadas no sentido de que o software ali presente facilita que eles ganhem, ou se eles perderem, não estão perdendo nada, porque é uma conta demonstração. Outra situação também que este Tigrinho tem ganhado grande repercussão nacional é porque é um software que está dentro do celular, do aplicativo. Ou seja, onde que a pessoa vai hoje, um celular, ele faz parte da vida corriqueira das pessoas. Em todo momento a pessoa está acessando o celular. E com esses padrões de informação, tanto de horários de jogo, quanto de dias que a pessoa joga mais, de momentos que a pessoa parece que está mais ansioso, traz tantos dados importantes para esse jogatina online,
que ela consegue prever com exatidão as emoções do apostador. Então, naquele momento, determinado dia, horário, a própria plataforma pode mandar mensagem ou atiçar ali no influencer digital que a pessoa está seguindo, com cruzamentos de dados, uma propaganda mais fervorosa naquele momento. Então tem uma forma também do Estado intervir, sem ser, nesse sentido, estritamente proibindo, ou seja, que o vício está aí e não vai parar, mas ao mesmo tempo criar mecanismos, como foi na indústria de tabaco. Por exemplo, até a década de 90, a indústria de tabaco era grande investidor em marketing no mundo e no Brasil. Com as restrições que foram impostas nas décadas seguintes, hoje a indústria do tabaco existe, porém o marketing ele não existe de forma direta. Empresas, a Souza Cruz ou a Philip Morris não podem fazer propaganda de cigarro diretamente para o público. Não vai aparecer mais o cowboy fumando enquanto laça um boi. Não vai aparecer mais essa imagem. Até o próximo vídeo, comente, curta, siga nosso canal.